Olá, minha irmã, meu irmão. Que prazer, que alegria, mais uma vez, estar aqui para levar até você uma reflexão para a edificação da sua vida. E hoje eu gostaria de ler, nesse momento, um versículo da Palavra de Deus que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 16, que diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu gostaria de abordar hoje o tema duas atitudes que agradam a Deus. Agradar a Deus deve ser a primazia na vida do cristão. E eu tenho certeza que nós almejamos agradar a Deus, porque no momento em que nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, que nós então decidimos ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, o nosso desejo é agradá-lo, o nosso desejo é fazer a sua vontade. E Jesus falou que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. E como imitadores do Senhor Jesus, nós devemos então buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas e agradá-lo. E não existe uma outra maneira de agradar a Deus a não ser fazendo a sua vontade, seguindo as instruções que Ele nos traz na sua palavra. E para agradar a Deus, nós devemos então conhecer a sua vontade, que está revelada na Bíblia Sagrada, a sua palavra, e então colocar em prática em nossas vidas. E nós vamos então abordar hoje duas atitudes que agradam a Deus. A primeira delas é a prática do bem, conforme nós lemos no texto sagrado, onde a palavra de Deus diz que nós não devemos negligenciar a prática do bem. Negligenciar é saber o que deve fazer e não fazer. Isto é negligência. A instrução da palavra de Deus que nós temos aqui é que nós não devemos negligenciar a prática do bem. Devemos nos esforçar para fazer o bem. É aqui o que nos orienta a palavra do Senhor. No capítulo 12, versículo de número 17, nós vemos o seguinte: que nós devemos nos esforçar por fazer o bem. E o esforço é algo que nós fazemos da nossa parte, muito embora não seja fácil. É a ideia de sacrifício, de esforço para fazer algo que deve ser feito, muito embora não seja fácil de fazer. Fazer o bem de maneira incondicional é que nós devemos fazer. Nós não devemos estabelecer critérios, nós não devemos estabelecer uma condição no que se trata fazer o bem. Obviamente nós temos a tendência de agradar a quem nos agrada, de ajudar a quem nos ajuda, de fazer o bem a quem nos faz o bem. Naturalmente as pessoas têm a tendência para isso. Bom, eu só vou agradar a quem me agradar. Eu só vou ser simpático com quem é simpático comigo. Eu só vou cumprimentar, dar atenção a quem dá atenção para mim. E isto não é correto. Porque a orientação da palavra de Deus, Jesus disse que se nós amarmos apenas a quem nos ama, se nós fizermos o bem apenas a quem nos faz o bem, até aqueles que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, fazem isso.
É muito fácil. Não há esforço nenhum, não há sacrifício nenhum em fazer isso. Agora, quando nós decidimos fazer o bem, sem olhar a circunstância, sem olhar a quem, isto requer esforço da nossa parte, sacrifício da nossa parte. Portanto, fazer o bem de forma incondicional não é fácil, requer sacrifício. Nós devemos fazer o bem sempre. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, conforme está escrito em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 9 a 11, onde a palavra de Deus diz: não negligencieis a prática do bem. Que nós devemos fazer o bem a todos. Não devemos nos cansar de fazer o bem. E principalmente as da família da fé. Para que, no devido tempo, colheremos nossos frutos, se não desfalecermos. Ou seja, nós devemos nos lembrar, não é que nós vamos fazer o bem na intenção de receber o bem. Não é que nós vamos ajudar alguém na intenção de sermos ajudados. Mas é porque a palavra de Deus nos garante que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E esta é uma lição que nós recebemos da própria natureza. Que aquele que semeia, ele colhe. E se nós, de fato, queremos o bem para nós, devemos querer o bem para os outros. Se nós queremos ser ajudados, devemos ajudar os outros. Para que assim nós possamos, no devido tempo, colher os nossos frutos. Para agradar a Deus também, a segunda coisa que é necessário, segundo orienta a palavra do Senhor aqui, no texto que nós lemos, é a mútua cooperação. Cooperar significa atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Então, atuar juntamente com outros para o mesmo fim é a mútua cooperação. Cooperar e mútuo significa em conjunto, significa para o bem de todos, para o bem comum. Não para o bem apenas do nosso próprio bem, não apenas para o nosso próprio proveito, mas para o bem dos outros. E quando nós decidimos então cooperar, nós estamos decidindo ajudar alguém. Uma das maiores qualidades que o ser humano é capaz de desenvolver é quando ele se coloca à disposição para ajudar, para servir. A palavra de Deus diz que é melhor ser servido, melhor servir do que ser servido. E eu digo também que é melhor ajudar do que ser ajudado. E quando nós nos colocamos à disposição para servir, para ajudar alguém, isso também é importante para nós, é bom para nós. Quem não quer se sentir útil na vida? E quando nós ajudamos alguém, quando nós temos a disposição para ajudar alguém, nós estamos nos sentindo úteis. É muito bom quando nós recebemos a ajuda de alguém. Quando alguém voluntariamente se aproxima de nós e pergunta se nós queremos ajuda. E quando nós estamos precisando de fato. Eu já tive ajuda de pessoas assim no sentido de estar levando uma carga e a pessoa olha e vê que aquilo está sendo difícil para mim, a carga está sendo pesada e ela chega, se aproxima e diz assim: você quer ajuda? Eu respondo: aceito, é sempre bom ajuda. E como é bom? Se é bom ser ajudado, é bom ajudar. Nós devemos
pensar nos outros também. Afinal de contas, nós precisamos uns dos outros. Não é o ensino da palavra de Deus, não é cada um por si. Esse é um pensamento egoísta, egocêntrico. Mas a palavra de Deus ensina o contrário. A palavra de Deus ensina que é cada um por si e também pelo seu próximo. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é que você vai ajudar aos outros, que você vai se dedicar aos outros, que você vai esquecer-se de si mesmo. Você tem que cuidar de você também. Mas não somente cuidar de você, você tem que cuidar dos seus interesses. Mas não somente dos seus interesses, também dos interesses do seu próximo. Esta é a mútua cooperação. Isto é algo que agrada a Deus. Isto é algo que Deus nos orienta através da Bíblia, através da sua palavra. Portanto, precisamos ter essa disposição, ter essa atitude de cooperar, de ajudar. E existem diversas maneiras de nós ajudarmos alguém. É muito bom ser prestativo, gentil. Não estou dizendo que nós devemos ser bobos, não. O bobo é aquele que é enganado por todos. A palavra de Deus nos orienta a sermos sábios. Mas é que nós devemos, então, ter em nosso coração uma disposição para ajudar, para ser gentil, para ser empático com os outros. No dia 10 de fevereiro desse ano, eu tive uma experiência importante nesse sentido. Tanto é que eu não esqueci o dia 10 de fevereiro, por volta das 19h30, eu fui ao supermercado e eu me direcionei à parte do açougue. E eu estava ali aguardando para ser atendido e chegou um senhor de aproximadamente 40 anos e ele perguntou se tinha carne. Eu estava ali para comprar meio quilo de fígado e o açougueiro falou que tinha. Mas ele olhou para mim e disse, mas você é a sua vez. Eu disse, não, fica à vontade, pode pedir, pode fazer o seu pedido. E ele fez, em seguida ele saiu, e eu fui atendido após ele, e eu dei uma volta pelo supermercado, por dentro do supermercado, e eu vi que ele se aproximou de mim, depois de alguns minutos, com uma cédula de R$100 na mão. Lhe ajudar com esses R$100. E eu só agradeci e ele disse, tudo bem, você merece. E foi embora. E eu nunca mais vi ele, não sei o nome, não conheço, mas eu fiquei impressionado com aquilo. Como Deus age na vida das pessoas a nosso favor, quando nós nos colocamos à disposição para cooperar, para ajudar uns aos outros. Cooperar é uma responsabilidade de cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala que nós devemos cooperar. Então é um dever de cada um de nós. Quando nós nos colocamos diante da palavra do Senhor e nos colocamos à disposição para fazer a sua vontade, para colocar em prática as suas orientações, nós chegamos à conclusão, diante da palavra do Senhor, que é um dever, é uma responsabilidade nossa,
cooperar, ajudar uns aos outros. Então nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor em nossas vidas. E eu quero que você reflita hoje nessas duas atitudes, que é a prática do bem e a mútua cooperação. Você quer agradar ao Senhor? Coloque em prática em sua vida. Faça o bem. Faça o bem. Faça o bem. Coopere, coopere, coopere. Faça a sua parte. E assim você estará agradando ao Senhor. E com certeza, Deus vai direcionar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, porque Ele é fiel. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina. Nós agradecemos pelo privilégio de vivermos, pelo privilégio de te conhecermos, pelo privilégio de termos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que cada dia o Senhor esteja nos direcionando, nos fortalecendo, nos animando, nos dando forças, de forma que nós possamos ter a disposição para te servir, ter a disposição para fazer o bem, ter a disposição para cooperar, para ajudar aqueles que precisam de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos com gratidão. Amém.